Estamos começando mais um Dia a Dia com Deus. Este que é um programa preparado com muito carinho, escutando você, a sua opinião, a sua sugestão, para tratar aí dos assuntos do seu dia a dia, as coisas aí que envolvem a sua vida, o seu trabalho, a sua família. E nessa semana, você que já começou assistindo aí o programa, nós estamos falando a respeito das fofocas. Sabe aquelas conversinhas inocentes, aquele diz que me diz, principalmente no ambiente de trabalho, né? As fofoquinhas inocentes podem se tornar às vezes perigosas. Hoje nós vamos conversar com uma profissional que irá nos dar algumas dicas de como evitar esse tipo de problema no trabalho. Falar sobre fofoca é um assunto delicado, porque ele demonstra, assim, evidencia um lado sombrio do ser humano, né? Nós somos luz, nós somos sombra, e a fofoca, ela é falar mal de alguém quando essa pessoa está ausente. E ela tem o intuito, assim, de difamar, de promover, assim, o lado ruim da pessoa. E assim como uma videira, né, que se espalha por todos os lados, a fofoca também. Ela tem essa conotação de se espalhar, de se distorcer. E tem um ditado que diz que quem conta um conto aumenta um ponto. Então a fofoca, ela realmente é nociva, ela causa muito sofrimento em todos os meios sociais, seja familiar, seja no trabalho, seja nos meios que a pessoa convive. A fofoca, ela pode, sim, acontecer de diversas formas, tanto de uma maneira, assim, inocente, quanto uma forma mais prejudicial. Às vezes a pessoa é pega de surpresa falando mal de alguém e não percebe que ao falar para alguma pessoa isso pode vir a ser distorcido e chegar nos ouvidos da outra pessoa e causar, assim, ressentimentos, mágoas, sofrimento, e vir difamar essa pessoa sem que quem estava falando tivesse esse intuito, tivesse esse objetivo. E quando é no ambiente de trabalho, assim, isso é bem prejudicial, né? Porque toma uma proporção grande e pode prejudicar a pessoa no seu ambiente, com a chefia, com os outros colegas, e torna um clima organizacional bastante nocivo. Quando existe uma fofoca, a pessoa também que está falando mal do outro fica exposta, porque ela mostra traços do seu caráter, ela mostra a falta de sinceridade muitas vezes, e isso compromete o desenvolvimento de um clima e de um bom ambiente de trabalho. Quando a fofoca, ela toma uma dimensão desproporcional, ou seja, quando aquilo faz com que fatos que não são verdadeiros possam ser ditos no ambiente de trabalho, e a pessoa que é alvo dessas fofocas pode comprovar que isso não era verídico, pode não só gerar demissão, mas inclusive até processo. Na família, assim, os laços que unem as pessoas são laços de afeto, e quando acontecem fofocas, isso gera, assim, muita mágoa, distanciamentos, ressentimentos e muito sofrimento para as pessoas que estão envolvidas. E as pessoas, quando elas são maduras, né, elas podem fazer com que essa fofoca chegue até elas e pare. Ou seja, a gente sempre brinca, tem que passar por alguns filtros, né? O filtro da verdade, né? Isso que está sendo dito é verdade? O filtro da bondade, o que está sendo dito de outra pessoa, você gostaria que fosse falado de você? Isso demonstra afeto e solidariedade para aquela pessoa. O filtro também não só da veracidade e da bondade, mas isso é útil. As pessoas vão aprender alguma coisa com isso que está sendo dito. Então, se nenhum desses filtros passar, eu acho que não vale a pena ir passar para frente essa informação. A fofoca pode ser prejudicial no nosso trabalho, pode ser prejudicial com a família.
mas será também que pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus? O que a palavra de Deus nos diz a respeito disso? É o que você vai ouvir em alguns instantes através da mensagem do pastor Pascoal Piragini Júnior. A palavra do Senhor nos diz no livro de Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 11, o seguinte: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Quando nós falamos mal de alguém, nós estamos fazendo um juízo de valor a respeito da pessoa. E é interessante que a Bíblia, sempre que fala a respeito do juízo de valor, ela não diz apenas que não devemos fazer, mas ela coloca alguns critérios de como o juízo de valor é trabalhado dentro da nossa vida, debaixo do olhar de Deus. Jesus vai falar no Sermão da Montanha o seguinte: olha, se você está preocupado com o cisco no olho do teu irmão, de vez em quando dá uma olhadinha para o teu olho, porque tem um pedaço de pau colocado aí dentro e você não viu. É como se estivesse dizendo assim: olha, antes de você fazer um juízo a respeito do outro, olha para a tua própria vida. Porque se todos usarem o mesmo critério que você usa para julgar as pessoas, então tome cuidado, porque talvez o julgamento de você mesmo seja algo difícil e complicado. Há um outro trecho da palavra de Deus, também dito pelo Senhor Jesus, que nos ensina que com a medida com que nós medimos os outros, nós também seremos medidos. E isso funciona como uma verdade prática da vida. No trabalho, como você ouviu, lá na família ou em qualquer lugar, se o seu coração é um coração tremendamente crítico, que só enxerga defeito, que só enxerga dificuldade, então pode ter certeza que ninguém terá tolerância ou paciência com qualquer defeito teu. Por quê? A medida que você usa para medir os outros será usada pelas pessoas e por Deus para nos medir. No livro de Romanos, por exemplo, a palavra de Deus diz que nós temos uma consciência, e essa consciência, ela nos ajuda a discernir a vida, e nós fazemos um juízo de valor, muitas vezes, pela nossa própria consciência. Mas a palavra de Deus diz lá em Romanos é que o mesmo juízo de valor que nós emitimos com os nossos lábios, baseado na nossa consciência, é aquele que Deus mesmo usa e diz assim: olha, a condenação que você emitiu vale para ele, mas vale para você também. E aí, esse critério nos leva a pensar aquilo que Tiago está dizendo: quem somos nós para julgar os nossos irmãos? É claro que existem conceitos de certo e de errado, de verdade, de mentira. Existem coisas dentro do relacionamento que precisam ser preservadas. Não é um juízo temerário quando algo está acontecendo que destoa e quebra toda a estrutura da família ou do próprio trabalho. Mas há muita coisa que falamos que são interpretações dos nossos olhos e do nosso coração. E quando nós estamos interpretando, tantas vezes cometemos erros, porque não conhecemos toda a verdade e toda a realidade. Uma das grandes bênçãos de termos o Senhor como juiz da nossa alma é que Ele conhece não somente as coisas aparentes, mas Ele conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e o seu juízo é um juízo completo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que
quem julga a ele, apóstolo Paulo, não é outra pessoa, a não ser o Senhor, que conhece todas as coisas da sua vida. A lição prática que a gente queria passar para você é, se você não pode falar bem de alguém, fique quieto. Agora, se você pode falar bem de alguém, fale e fale bastante. Construa nos seus relacionamentos. Se você não pode fazer um elogio, então evite a crítica. Alguns anos atrás eu recebi uma família que estava quase se separando. E eu perguntei, qual é o problema do relacionamento de vocês? Há uma traição, há alguma coisa que está acontecendo? E aí então a resposta me foi tão triste, porque parecia tão pequena a razão, mas era na verdade tão grande. A senhora disse assim, não dá mais para eu viver com meu marido, porque aos olhos dele eu não presto para nada. Eu já fiz um doutorado, eu já trabalhei em empresas A, B, C, e citou o nome das empresas. Eu tenho um excelente salário, mas aos olhos dele, tudo que eu faço não vale nada, não presta. E aí eu não consigo mais sobreviver, tentando provar para ele que eu posso ser alguém e que eu tenho valor. E eu fiquei pensando, que coisa tremenda, um homem e uma mulher que se amam, que têm filhos, que querem construir uma vida juntas, mas que os juízos tão fortes, tão pesados, tão críticos, destroem o sentimento de amor no coração. Como é que está a tua vida? Como é que estão os seus juízos? Há um trecho da palavra de Deus que nos ensina um antídoto para isso. Está lá no livro de Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6 em diante. E diz assim no verso 8, olha, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é digno de a gente gastar tempo pensando, nisso pensai. Coloca um filtro para enxergar o bem e para ser uma bênção na vida de alguém. Que Deus te abençoe. O Dia a Dia com Deus de hoje vai ficando por aqui. Você não pode perder os próximos programas dessa semana, onde estamos falando a respeito desse assunto, fofoca, como que isso atrapalha nosso relacionamento com a família, com o trabalho, principalmente o nosso relacionamento com Deus. Não perca aqui no mesmo horário, no mesmo canal, em mais um Dia a Dia com Deus. Até lá!